Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estamos aqui para darmos início a esta nova temática da Jucade, depois desses louvores gloriosos dessa igreja em júbilo, em gozo, em deleite, em alegria na presença do nosso bom Deus. Tendo hoje a presença dos nossos pastores, Afrânio e Nayuf, que chegaram de viagem, pastor Afrânio e pastor Nayuf. Que alegria tê-los conosco, que eu já peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Ele vai orar para que Deus nos abençoe esta noite, como já nos tem abençoado, em nome do Senhor Jesus, meu pastor. Te bendizemos, Deus vivo, pelo privilégio, pela honra de estarmos na Tua santíssima e gloriosa presença, já reunidos, já congregados, desenvolvidos 5 minutos de oração, a linda e maravilhosa ministração, os lindos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos para que tenhamos, Pai, a mesma percepção e possamos recepcionar essa palavra já colocada no coração do Teu servo, presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo. E assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso bom Deus. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar acerca de um sacerdote, acerca de um profeta, acerca de um legislador, acerca de um intercessor. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, sobre Moshe. Nós vamos falar sobre Moisés hoje, e nós todos conhecemos a história de Moisés. Tanto que eu falei para o Ed, a vida para a juventude, a vida para os jovens da Jucade, todos eles, que eles serão participativos no culto de hoje. Eu vou fazer alguns questionamentos a eles estarão nos acompanhando neste raciocínio. Então o Ed já os antecipou desta participação, e nós vamos relatar a história de Moisés já. Mas antes eu quero justamente contar com a participação desses jovens lindos da igreja, falando um pouco dos feitos, das maravilhas, das grandiosidades que Deus fez por intermédio de Moisés. Quem está com o microfone hoje é o Christian? É o Dudu? Quem está com o microfone? Dudu, o primeiro é o Guilherme, por gentileza. Guilherme, fale aí um dos grandes feitos que Moisés realizou, de todos os feitos dele. Uma coisa simples, direta. Tio, ele fez isso, ponto. Abertura do Mar Vermelho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá atrás com a nossa irmã Miriam. Miriam é Kézia, para quem não sabe, tá bom, amados? Minha nora Kézia, Miriam. Qualquer um dos feitos de Moisés, Miriam. Guilherme citou a abertura do Mar Vermelho, você pode falar qualquer um outro. Sacerdote, ele era sacerdote, muito bem. Ed, pode acrescentar mais um, por gentileza? Se esconde não, Maria. É brincadeira, ela não está te escondendo não. Vai, Ed. As pragas do Egito. As pragas do Egito, muito bom. Caio, acrescente, mais alguma? Fogo do céu. Eita glórias, fogo do céu. Quando o Caio coloca fogo do céu, foi quando eles estavam, quando na verdade foi a manifestação do Senhor, tá bom? Mas quem fez cair fogo do céu foi Elias, lá no Monte Horebe. Mas entenda o contexto que ele colocou. Amém, igreja? Vamos agora relatar um pouco da história de Moisés. A história de Moisés nós conhecemos toda. Eu vou passar bem rápido para nós nos prendermos naquilo que nos interessa. Amém, igreja? A história de Moisés começa bem antes do nascimento dele. Nós sabemos, o povo de Israel vai para o Egito porque havia fome na terra. José, governador do Egito, traz sua família para o Egito. Vai todo o Israel para lá, vai Jacó, que é Israel, com seus outros filhos. Chegando ali, se estabelecem no Egito. Eles recebem favor, recebem graça diante de Faraó por ocasião de José, e eles tornam-se prósperos naquela terra. Eles tornam-se grandes, morre Israel, que é Jacó, morre José. Aquele governador, aquele líder egípcio que conhecia José e os feitos de José, e assume um novo faraó na terra do Egito. Este novo faraó que surge, que ali está, ele percebe quão crescia o povo de Israel ali, o quão era numeroso, como eles eram prósperos, o quão eles se multiplicaram de forma extraordinária na terra do Egito. Ele fala, poxa, é perigoso deixar esse povo crescer da forma como eles estão crescendo. Pode ser que tenha algum embate contra nós, eles se aliancem ao outro povo e nos deixem. Saiam daqui, vamos oprimir, vamos castigar o povo, vamos botar pressão sobre ele. E quanto mais o Egito sufocava os israelitas, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Faraó então decide, não, vamos mandar
todos os meninos, filho homem que nascerem, vamos matar todos. Vamos deixar apenas filhas meninas sobreviverem, os homens vamos sair matando tudinho. E pediram isso de Cifra e Poá, nós conhecemos da história, a missionária nos pregou aqui em certa ocasião. E elas poupavam, ainda assim poupavam a vida de muitos dos meninos, não permitia que o desejo de Faraó acontecesse. Nasce então Moisés. Moisés, filho de Joquebede com Amrão, não é Arão, Arão é o irmão de Moisés, de Arão. Nasce então Moisés, ele fica com a sua família, na sua casa, com a sua mãe, por 3 meses. Depois de 3 meses, não podendo mais ela guardar o menino, podendo mais escondê-lo, ela então reveste o cesto com betume, prepara aquela fita ali todo, coloca no rio Nilo e pede para que a filha dela, Miriam, irmã de Moisés, acompanhe o cesto para ver que fim aquilo daria. Nós sabemos da história. O cesto segue pela água, a filha de Faraó está juntamente com suas donzelas à beira do Nilo. Quando percebe aquele cesto vindo, uma das servas vai, se aproxima, a filha de Faraó fala: olha, é um menino hebreu. E Miriam pega e fala: a senhora quer que eu chame alguém para que sirva de ama para amamentar ele? Eu quero sim. Miriam chama Joquebede, a filha de Faraó paga para Joquebede amamentar o menino até que ele já grande seja devolvido para o palácio. Assim aconteceu. O menino já desmamado é apresentado para a filha de Faraó e ele é criado no palácio como filho da filha de Faraó. E ele é criado lá no palácio de uma forma extraordinária, tendo toda o ensino egípcio para ele, tendo toda a instrução do Egito para ele. Ele foi treinado em guerra, foi treinado em armas, para vocês terem uma noção. Ele estava sendo preparado para, na possível morte do filho de Faraó, ele ser o próximo sucessor do trono. Então ele estava sendo preparado para tornar-se um faraó. E essa era a preparação que ele, à época, recebeu, Moisés, no Egito. Para você ter uma ideia, esse período de preparação dele demorou 40 anos, até que ele, já homem formado de 40 anos, quando vai visitar os irmãos dele, ele sabia que ele era hebreu. Quando vai visitar os irmãos dele, ele viu um egípcio maltratando de um hebreu, então ele foi lá e agrediu. Mas por que eu estou colocando isso? Para você entender onde nós vamos chegar. Lá no Egito, ele foi treinado na cultura, foi treinado para a guerra, foi passado instruções, ensino, ele teve aula de matemática. Imagina as matérias da época: matemática, física, astrologia, tudo isso ele tinha conhecimento sobre governo, sobre administração, sobre economia. Então ele teve uma enxurrada de conteúdo que ele aprendeu ali, aprendeu muito, teve muito ensino, 40 anos sendo doutrinado no Egito, sendo ensinado no Egito. Quero que vocês tenham esse entendimento. Passado isso, ele então viu essa situação. Geralmente eu como uma maçã antes de pregar, hoje eu não comi. Misericórdia. Se estiver muito ruim, vocês falam que eu me hidrato, tá bom? Minha voz, se estiver ruim, tá bom? Então ele viu essa situação do egípcio agredindo o hebreu. Ele se revoltou, matou aquele egípcio. Antes de matar, olha para um lado, olha para o outro, não viu ninguém, matou o egípcio, o escondeu e ficou tranquilo. Falou: poxa, ninguém viu, de boa, vida que segue, vamos seguir o que nós temos que fazer. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando. Quando ele viu aquela briga, aquela contenda, aquela disputa, ele chegou: poxa, como é que você faz isso com seu irmão? Vocês estão no mesmo povo, vocês não podem fazer isso, que cultura é essa? Como é que vocês podem agir assim? Como é que vocês fazem isso? Ele: quem te constituiu? Um dos hebreus fala: quem te constituiu juiz sobre nós? Quem te constituiu nosso legislador? Acaso vai matar-me e fazer como fizeste ontem ao egípcio? Ele ficou: poxa, então alguém viu fazendo aquela minha ação. Assim como eles viram, outros podem ter visto. Então o faraó vai tentar me matar. E não foi diferente. Faraó dá ordem para que o busquem. Ele foge para Midian, para o deserto de Midian, para a região de Midian. Quando ele vai até a região de Midian, chegando lá, ele para junto a um poço, um local lá onde geralmente as pessoas iam lá para tirar água e para dar água para os animais.
e está vindo para junto daquele poço algumas mulheres. Elas eram filhas de Reuel, também chamado de Jetro na Bíblia, que vem a ser o sogro de Moisés. Então, só para você entender, ele chegando lá, ele viu as mulheres e alguns outros pastores vieram e as impediram de pegar água. Aí ele, com toda a sua habilidade militar, todo o seu treinamento militar, colocou para correr de lá todos aqueles pastores, que não eram 2 nem 3, eram muito mais. Ele conseguiu enxotar todos eles e permitiu que as filhas de Jetro, de Reuel, usassem do poço. Mas mais do que isso, ele deu de beber para todos os animais que ali estavam com elas e ainda deu água para que elas levassem para as suas casas. Elas retornam para casa, chegam com Jetro, com Reuel, como você preferir, e falam: pai, ele fala: vocês chegaram mais cedo, o que que houve? Não, nós estávamos tirando água, nós íamos tirar água, quando de repente os pastores se aproximaram e nos impediram, mas o homem nos ajudou, inclusive tirou água para nós, deu água para os nossos animais, por isso viemos mais cedo. E cadê este homem? Porque ele não está aqui? Mande chamá-lo. Chamaram Moisés, Moisés foi até Jetro, ele se apresentou como sacerdote de Midian, e Jetro deu como esposa para Moisés Zípora, uma de suas filhas. Moisés casou-se com Zípora e teve 2 filhos com ela, Gerson e Eliezer. Ok, até aí nós estamos entendendo a história de Moisés. A gente já sabe, eu estou reprisando, que eu sei que isso está bem maduro na cabeça de vocês. E no deserto, lá onde ele estava, no deserto de Midian, ele permaneceu por 40 anos. Esse processo lá naquele deserto foi um período de preparação, foi um período de aprendizado, foi um período de renúncia, foi um período em que ele estava sendo trabalhado, estava sendo preparado, estava sendo lapidado para o que viria para ele. Mas, por mais intenso que seja o deserto, nós nunca sabemos aquilo que nós vamos enfrentar até que nós cheguemos àquilo, até que nós estejamos de frente com a situação, de frente com aquilo que nós vamos enfrentar, nós vamos nos colocar. Interessante que eu ainda o tema, né? Misericórdia, espero que nós vamos já colocar. O tema segure rapidinho, o tema é... Deus, meu nome? Resultados extraordinários, só que nós temos um subtema para isso. Então nós vamos já colocar. Pode colocar já que nós vamos falar disso. O subtema é Moisés, a fé tangível. Vocês podem falar: poxa, Luciano, isso é paradoxal, isso é contrário, como é que pode? Algo tangível, algo que nós pegamos. Como é que a fé, que é algo abstrato, é um sentimento, é algo que ninguém pode tocar, por que tu colocas fé tangível? Tamanha a fé de Moisés. A fé desse homem era tão grande, tão intensa, tão profunda, que era possível senti-la, palpá-la, verdadeiramente tocar na forma como ele confiava em Deus, na forma do extraordinário de Deus na vida dele. E através dessa fé dele, ele teve resultados extraordinários. Eu ia falar isso no início, eu pulei, já estou aqui quase no final da história dele. Vamos voltar então para a história dele. Então, ele está no deserto, e lá no deserto ele fica por 40 anos. E quando ele está lá, ele levou as ovelhas para o lado ocidental de Midian, para um local chamado Monte Sinai. E ele está ali com as ovelhas pastando, quando ele percebe uma sarça, uma chama, tipo um arbusto pegando fogo, e aquele arbusto não se consumia, não se acabava, não se findava aquele fogo. E era comum para aquela época, por conta do sol, arbustos pegarem fogo, se consumir, ficar só um galinho e puf, apagar. Nesse caso, ele não se apagou, ele continuou, ele permaneceu. E ele achou aquilo extraordinário, a ponto de querer aproximar-se para ver que maravilha era aquela, de tão fascinante que era. Conforme ele vai se aproximando, conforme ele vai indo, conforme ele vai chegando perto, ele escuta uma voz que diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então ele pergunta: quem fala comigo? Aí o Senhor fala para ele: eu sou o Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, sou Deus dos teus pais. E Moisés então esconde o rosto, abaixa o rosto, se prostra ali diante do Senhor. E nós conhecemos a história, nós sabemos da ordem que Deus deu para Moisés, falou que ouviu a opressão, ouviu o clamor do povo, sabia pelo que o povo estava passando,
E ele instrui, dá orientação, fala, olha, tu vais até Faraó, tu vais dizer para Faraó, deixa o meu povo sair daqui para que adore ao Senhor lá no deserto, desde que todos nós partimos, nós, o nosso gado e tudo que nós temos. E você vai falar isso para Faraó, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai permitir. Você vai se encontrar com Arão, seu irmão, e assim aconteceu. Ele então está indo para o Egito, voltando para o Egito, ele se encontra com Arão, como o Senhor disse, o Senhor já tinha falado para ele ir ao encontro de Moisés, que ele tinha encontrar-se. Ele vê sua irmã Miriam, ele vê o povo de Israel, ele vê todos ali, e ele, mandado por Deus, foi até Faraó. E nós conhecemos a história. O Senhor endureceu o coração de Faraó ao ponto de virem 10 pragas contra o Egito, contra aquele povo, e as 10 pragas foram aumentando em intensidade, uma a outra. Quanto mais vinha a dureza do coração de Faraó, mais intensa era a dor, a tormenta, a angústia, a aflição que viria sobre o povo do Egito. E assim aconteceu da primeira até a 9ª praga. Aí vem a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. No advento da 10ª praga, institui-se então a Páscoa. Institui-se, cria-se, estabelece ali a Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa é passagem, é a saída, é a tirada de um lugar para outro, é passar de uma vida de escravidão, uma vida de opressão, uma vida de dor, de angústia, de aflição, para uma nova vida com Cristo, uma transformação, um novo momento, uma nova caminhada, uma nova fase na vida deles. Então ali instituiu-se a Páscoa. Nós sabemos da história, eles tinham que matar o cordeiro pascal, aspergir o sangue na verga e nas ombreiras das portas, e a casa que estivesse marcada pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria ali. Mas a casa que não estivesse marcada com o sangue do cordeiro, essa casa sofreria a aflição, perderia o primogênito, tanto de animais quanto de pessoas, o que tivesse ali. No Egito, ninguém sabia dessa palavra, ninguém se preparou, ninguém sacrificou, porque no mundo é assim, eles não sabem o que o Senhor nos chama, eles não conhecem o Cordeiro, eles não conhecem a salvação, eles não sabem o poder do sangue de Jesus. Então, quando o anjo da morte vem, pela casa dos israelitas não houve mortandade, mas no Egito de mortandade severa, que alcançou até o palácio, até a maior autoridade da época, até o filho de Faraó foi morto, o primogênito dele. A grande pranto, a grande angústia, a grande dor. E então o Faraó chama Arão, chama Moisés e fala: saiam daqui, levem todos daqui. E os próprios egípcios apressavam eles, diziam: vão, por favor, saiam daqui, saiam de nossa terra, vão embora, que vocês trazem mal para a gente. E eles saíram com despojos, com ouro, com prata, com gado, com rebanho, como vocês possam imaginar, eles estão indo. Eles poderiam ter ido para chegar até Canaã pela terra dos filisteus. E o Senhor falou: não, Moisés, negativo, vai pelo deserto, porque pode ser que eles indo pela terra dos filisteus, chegando lá eles vejam os filisteus, desistam e queiram voltar para o mundo. Não, vai pelo deserto, vai por esse caminho. Nós conhecemos a história. E eles então foram pelo deserto até que eles chegaram ao Mar Vermelho. E nós sabemos da história, Faraó se arrependeu de tê-los libertado, manda então uma comitiva, todos eles, inclusive Faraó, com seus príncipes, carros, cavaleiros, todos seguem atrás do povo de Israel. Quando eles seguem atrás do povo de Israel, o Senhor que os acompanhava numa coluna de nuvem durante a noite e de nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite, que estava à frente deles, lhes dando a direção, sai da frente do arraial de Israel, se interpõe, se coloca na parte de trás do arraial para que os egípcios não chegassem até eles. Eles chegam diante do mal, o povo fala: poxa, nós vamos morrer aqui, porque nos tiraste de lá, tal, e Jesus vem, quando falou tal, é porque vocês conhecem da história, tá bom? Mas o povo não falou tal, não. Tal é porque vocês conhecem a história. Aí Moisés pega, fala com Deus. Deus fala: porque clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Então Deus instruiu Moisés que levantasse seu cajado. O mar foi aberto por um vento impetuoso, abriu em 2 bandas.
um muro de água de um lado, um muro de água do outro, e eles atravessaram a praia de enxutos até chegarem do outro lado. Nisso, a nuvem que estava atrás dos israelitas sai de lá e vai novamente para frente. Os carros de Faraó, com toda a sua comitiva, com todos eles, vem aquela parede de água, o povo quase atravessando, eles vão atrás. No que eles vão, eles se embrenham no meio da terra seca ainda, até que quando chega o último israelita do outro lado, Moisés abaixa o seu cajado e aquela água toda despenca sobre eles. Então vocês conhecem essa história. Até aí está tudo entendido, beleza, amados? Glória a Deus. É porque a igreja está habituada, é fato que a gente vai contando. Quando a pessoa não sabe, o pessoal fala, meu Deus, o que ele está falando? Daqui a pouco o pessoal é inteirado. Quando eles chegam do outro lado, eles chegam num local chamado Mara. Quando eles chegam lá, estão morrendo de sede, eles querem água, eles falam, Moisés, tu nos tiraste do deserto, nós estamos aqui, não tem água para beber, podia ter nos deixado morrer lá, que lá teria onde nós ficarmos. Aí nós sabemos da história, Deus manda ele pegar uma erva, jogar lá naquela água, e a água torna-se pura. Aí nós vemos aqui a murmuração do povo, nunca satisfeito, nunca contente. Aí depois que eles bebem dessa água, eles vão até Elim, e Elim tem 12 fontes, 70 palmeiras, eles ficam ali, e lá vem outra murmuração, porque o povo nunca está satisfeito. Eles falam, poxa, nós não temos comida, porventura tu vai nos matar de fome, lá nós nos fartávamos de carne, e aqui nós não temos carne, nós não temos comida. Moisés leva de novo a petição até o Senhor, e Deus então decide mandar pela manhã maná, para que eles comessem o café, pelo final da tarde codorna, para que eles comessem carne, porque o organismo precisa de proteína, sim. Então eles tinham carne e pão. Maná, o texto fala que ele tinha sabor como de pão de mel, amados. Então, poxa, a pessoa reclamar de maná é brincadeira, eu estava até comentando com minha esposa. Então não era algo ruim que eles estavam comendo, era algo maravilhoso, dado pelo próprio Deus. E o povo se alegra com aquele maná, se alegra com aquelas codornizes, e eles seguem então para o território onde tem um enfrentamento com os amalequitas. Só para você entender, vamos caminhando. Então o povo de Israel enfrenta os amalequitas. Quando enfrenta os amalequitas, Moisés fala para Josué, tu ficas no campo, enfrenta os amalequitas, eu vou para o cume, eu vou para cima do monte, lá nós vamos prevalecer. Ele levantava seu cajado, o povo de Israel prevalecia. Quando ele cansava, abaixava, o povo de Israel era destruído, estava perdendo. Arão e Naor, que estavam com ele, os dois, ficou segurando Arão de um lado, Naor do outro, as mãos dele para que ficasse levantada, e Israel prevaleceu. Então Moisés sobe pela primeira vez ao Monte Sinai, ao Monte de Deus, depois deste episódio. Luciano, ele já não tinha subido lá quando ele foi levar as ovelhas? Sim, só que ele chegou ali, ele não foi se encontrar com Deus, ali foi Deus que se encontrou com ele. Agora ele sobe para o Monte Sinai pela primeira vez para encontrar-se com Deus. E lá Deus passa inúmeras diretrizes para ele, inúmeras ordenanças. Deus passa para ele os 10 mandamentos e passa para ele inúmeras leis. E ele desce para o povo, explica tudo para o povo. Então, depois que o povo ouve tudo aquilo ali, ele fala, eu vou subir ao Monte Sinai, que agora tudo isso que eu transmiti para vocês, o Senhor vai me transmitir ainda mais. Ainda não tinha descido com as tábuas da lei. Então é a segunda vez que ele sobe. Quando ele está indo nessa segunda vez, ele leva Naor, ele leva Arão, ele leva os anciãos, e ele fala bem assim, nós vamos subir até o monte de Deus, o povo não chega para cá, nós vamos chegar até, imagina que o monte é tudo isso aqui. Eles chegaram à base do monte, mais ou menos por aqui, e Deus falou, Moisés, agora sobe só tu, deixa Arão, Naor e os anciãos aí, e vem para cá comigo. Eles sobem mais ou menos até aqui, quase chegando no topo, e Moisés fala para Josué, tu fica daqui que eu vou lá, que Deus quer falar comigo, o negócio é federal. Ele, tranquilo, pode ir. Então ele sobe ao monte de Deus, relâmpago, trovões, algo extraordinário. Ficou 40 dias lá em cima, nessa segunda vez que ele sobe ao monte. Lá ele pega as tábuas da lei, pega a instrução, pega tudo, o povo inquieto, cadê Moisés, não vem? Aí já tinha descido de onde estava Arão, Naor e os anciãos voltados para o arraial, digamos que o arraial estivesse aqui, então para você imaginar, nós queremos um Deus, Moisés sumiu, ele não vai voltar, nós precisamos de um Deus, senão nós vamos estar perdidos.
Arão, então me dá as argolas, me dá os ouros que vocês têm, vamos preparar aqui um Deus para a gente, preparar o bezerro de ouro. Vocês sabem da história. E quando dá os 40 dias, Moisés desce, quando ele desce, que ele chega até José, ele chama José e eles vão descendo. Quando eles vão descendo, isso Deus já tinha falado para Moisés lá em cima. Quando eles vão descendo, José ouve e fala assim: eita, barulho lá no nosso arraial, muito provavelmente estamos sendo atacados. Que alarido é esse? Moisés fala: não, Josué, não te preocupa que não é isso não. Chega lá, você vai entender o que está acontecendo. Quando ele chega lá e vê aquela presepada, perdão da palavra, aquele bezerro lá no meio, o pessoal adorando, ele pega as tábuas, joga no chão, fica irado, se indignou com aquele povo. A ira do Senhor se acendeu contra o povo e Israel clama, intercede por aquele povo, senão Deus ia destruí-los. E ele quebra as tábuas e nessa ocasião tem um detalhe interessante. Ele fala: como é que vocês estão fazendo isso? Como é que vocês estão fazendo essa adoração? E pede então para que quem não queria adorar aquele bezerro, quem não queria aquele culto pagão, que viesse para o lado dele. Vieram então todos os levitas e eles falaram: vocês sabem que o que vocês fizeram é errado. Não é para ter adoração aqui, somente ao Senhor nosso Deus nós adoraremos. Quantos idólatras nós temos aqui? Alguns ainda levantaram a mão, amados. Alguns não pouco, 3.000 homens foram mortos a fio da espada pela mão dos levitas. Moisés falou: mata esses 3.000 homens. Mataram 3.000 homens que falaram: não, tu falaste que a gente tem que adorar a Deus, mas a gente quer adorar o bezerro, quer adorar isso, quer adorar o outro. A liberdade é nossa. E Deus falava com Moisés face to face, face a face, um com o outro. Moisés é chamado terceira vez para subir ao Monte Sinai. Quando ele sobe pela terceira vez, o Senhor deu para ele novas tábuas da lei, e mediante disso ele recebe e permaneceu na segunda vez, na terceira vez que ele sobe, mais 40 dias. Dessa vez o povo não fez bezerro, não fez nada, esperou completar os 40 dias e ele desceu. Quando ele desceu da presença de Deus, desse feito, na segunda vez que ele foi, ele pede, para você ter uma ideia, para ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Ele pede para ver a glória de Deus e Deus fala: não, porque homem nenhum viu minha face e fica vivo. E o Senhor permitiu então que ele visse parcialmente a glória do Senhor, escondido numa fenda, como que de costas. Quando ele levanta, ele vê o Senhor passando como de costas para lá. E o que acontece? Ele então desce, depois desses 40 dias, quando ele desce, o rosto dele brilhava, amados. O povo não conseguia olhar para ele. Ele tinha que usar um véu no rosto, haja vista o rosto dele estar brilhando. E eles ficaram nesse deserto, nessa caminhada, até chegar na terra de Canaã, 40 anos. E nós não vamos falar agora da morte dele. Nós vamos para Hebreus. Vamos comigo agora, igreja amada do Deus vivo, para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os versículos do 23 ao 29. Dada essa introdução, vamos agora entrar na palavra, amados. 23 ao 29. Glória a Deus, posso ir? Vamos lá. Ei, Yuri, não ri não. Vamos lá. Posso ler? 23, versículo 23 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, que também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então aqui mostra um pouco dessa história dele. E a maior aliada na história, na trajetória, nos feitos extraordinários de Moisés foi a fé, amado. A fé dele é algo de se impressionar. E até hoje as pessoas têm... Até hoje as pessoas que têm fé em Deus utilizam essa metodologia de Moisés. Sim, Luciano, qual é a metodologia de Moisés?
ela tem 4 passos. Nós temos a metodologia Vecchione, nós temos também a metodologia de Moisés. A metodologia de Moisés, para quem é de Deus, ele fazia o seguinte: ele analisava a situação, ele levava a situação até a Deus, ele esperava a resposta de Deus e ele obedecia a Deus. Então essa metodologia dele é simples, é fácil, basta nós aplicarmos. Nós que somos cristãos, que temos fé em Deus, analisamos, levamos até Deus, ouvimos o que Deus nos fala e obedecemos aquilo que Ele nos fala. Seguindo esses passos, nós conseguimos alcançar feitos extraordinários em nossas vidas, feitos que superam a expectativa, superam o natural, superam aquilo que as pessoas podem ver. E além de todos esses feitos gloriosos que eu falei acerca de Moisés, tem algo que eu não falei, mas que também é extraordinário e que às vezes as pessoas passam batidas. Amados, Moisés escreveu o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora imagina que foi a luz do Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito de Deus, que ele escreveu aquilo. Não, Luciano, a partir de Êxodo, ele já sabia, ele já estava presente, então o Senhor foi falando para ele, sim, ele vivenciou de Êxodo para frente. E de Gênesis para trás, foi a luz do Espírito de Deus que ele foi escrevendo, que ele foi narrando. E muitas coisas do próprio Deus citava para ele escrevendo. Eu imagino ele perguntando, ele falando com Deus, que com Deus ele falava face a face, amados. Ele falava como eu estou falando aqui com vocês. Eu imagino ele falando com Deus e perguntando: e Deus, como é que eu coloco aqui essa parte, como é que fica bom? E Deus falando: escreve assim: no princípio a terra era sem forma e vazia. Ele, poxa, ficou legal, eu escrevi aqui: no princípio a terra era sem forma e vazia. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Imagina ele narrando isso, ele falando, ele relatando. Então, tudo isso foram feitos extraordinários, gloriosos, mandados, dados por Deus através da vida de Moisés. Vamos para Atos, capítulo 7. Falei que era só a introdução, amados. Atos, capítulo 7. Estamos já em rota de conclusão. Atos, capítulo 7. Estou me hidratar aqui rapidinho. Pode já... nós vamos ler versículos 20 ao 23. E eu já falo o restante. Pode chegar no versículo 20 aí que eu já vou me hidratar aqui e sigo. Glória a Deus. Vamos lá? Olha o que diz aqui o texto. Versículo 20. Vamos até o 23. Por esse tempo nasceu Moisés. Quem está falando isso aqui, amado? Só para você entender. Estevão estava prestes a ser apedrejado. Estevão ia morrer apedrejado. Antes dele morrer apedrejado, ele começa a falar muitas coisas para os seus editores, das pessoas que iam matá-lo, e para os judeus que ali estavam. E ele fala também, narra também, conta também a história de Moisés, que ele vai falar sobre o Cordeiro Pascal, o sacrifício do Cordeiro. E ele fala o seguinte, versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Espera aí rapidinho. O texto aqui diz que ele era poderoso em palavras e obras. E quando ele se apresenta diante de Deus, o Senhor fala para ele: Moisés, vem, que eu vou te levar e você vai ser usado para libertar o meu povo do Egito. Fala: não, Senhor, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não sei nem falar, eu não sei como me posicionar ali. Entenda algo, amados. Moisés abriu mão de tudo que ele aprendeu naquele palácio. Ele abriu mão de todos aqueles valores. Ele abriu mão de tudo que ele tinha de conhecimento ali. Ele abriu mão de toda a sua eloquência, de todo o seu ensino, de todo o seu aprendizado. Ele abriu mão de tudo que ele tinha aprendido naquele palácio, de tudo que ele tinha aprendido naquele governo, de tudo que ele tinha aprendido no mundo. Quando ele estava ali, quando ele fala que Deus o chama,
depois de 40 anos no deserto, para levar o povo, ele fala: não, Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que eu aprendi, eu abro mão de tudo aquilo que eu passei por ali, eu abro mão de tudo aquilo que veio do mundo para a minha vida, porque aquilo ali não me recomenda até ti. Eu quero ser totalmente dependente de ti, eu quero ser exclusivamente dependente de ti, porque é o Senhor que vai me levar, é o Senhor que vai fazer. Não sou eu com o meu conhecimento, não sou eu com a minha capacidade, não sou eu com a minha força humana, mas é a dependência total, única e exclusiva de ti. Então ele abriu mão de tudo isso. Por isso que ele coloca daquela forma, quando o Senhor o chama, que ele fala: não, Senhor, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não posso. E aqui Atos traz essa referência para a gente. Versículos do 29 ao 30. A estas palavras, quando ele sabe que ele matou o egípcio, tá bom? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do Sinai, o Senhor no deserto do Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então 40 anos ele ficou no deserto, 40 anos ele ficou lá, se desprendendo de tudo aquilo que ele tinha. Então essa é a segunda fase dele, a fase que ele se desprende, que ele se solta, que ele abre mão de tudo aquilo que ele havia aprendido, de tudo aquilo que para os egípcios era considerado como ouro, como preciosidade, como algo de imensurável valor. Ele abriu mão de tudo e decidiu seguir a Deus. Versículos 35 ao 36. Estamos acabando, amados, não vamos passar do horário. Versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. 40 anos de caminhada na presença de Deus. A terceira fase dele, o terceiro ciclo dele. 40 anos lá para dentro, desfrutando, deleitando-se no extraordinário, no poder, na glória, na graça de Deus, em tudo aquilo que ele tinha preparado para aquele povo, em tudo aquilo que ele tinha preparado para entregar a todos eles. E ele caminhou esses 40 anos totalmente dependente, totalmente vivendo através da fé, desfrutando e manifestando o extraordinário de Deus na vida dele. Para nós finalizarmos, nós vamos falar agora da morte de Moisés. Falar de morte nunca é bom, mas o Senhor se alegra da morte dos seus santos. Deuteronômio capítulo 34. Nós sabemos que Moisés, em uma situação, o Senhor deu uma palavra para ele, para que ele falasse a rocha. Na primeira vez que o Senhor falou com ele, o Senhor disse: Moisés, toca da rocha, que vai sair água da rocha. Assim ele fez. Tocou na rocha 2 vezes, saiu água da rocha, alimentou o povo e todo o rebanho. Na segunda vez o Senhor disse: Moisés, fala a rocha e ela vai liberar água para vocês e para todo o povo. Moisés foi chateado, não com Deus, mas com o povo, que só a graça de Deus, ele, em vez de falar, ele bateu. O Senhor fala: Moisés, porque você não me obedeceu, porque você, em vez de falar, você bateu, você não vai entrar na terra prometida, na Canaã, mas você vai contemplar. E nós vamos ver esse momento aqui de contemplação da terra de Canaã. Aqui nós temos algo extraordinário, rapidinho. É porque Moisés estava no tempo da lei, amados. Então, se o Senhor disse para ele: Moisés, como você não fez isso, você não vai entrar, ele não entrou. Hoje, nós debaixo da graça, ainda que sejamos falhos, ainda que nós tropecemos em algumas coisas, ainda que nós não sejamos perfeitos, a graça do Senhor, ela nos dá oportunidade, amados, de entrarmos na Canaã celestial. A graça do Senhor nos dá oportunidade de entrarmos na terra prometida. Se fosse no tempo da lei, amados, eu não entrava na terra prometida, porque eu já errei, eu já falhei, eu já fiz, quando eu falo já, pega em minha existência, eu tenho 47 anos, 46, não tenho nem minha idade, eu acho que é 46 anos, então nós falhamos, nós erramos. E se eu estivesse debaixo da lei, na minha primeira falha crucial, o Senhor já ia dizer: tu não entras mais na Canaã. Mas a graça do Senhor, ela nos dá essa oportunidade de sermos renovados, de sermos transformados e de hoje nós desfrutarmos dessa imensurável graça. Amém, amados? Capítulo 34, versículo 1, vamos comigo. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, em cima de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou
toda a terra de Gileade até Dan. Moisés, tá vendo essa terra aqui? Eu vou dar para Gileade e eu vou dar também para Dan. E ele mostrou também no versículo 2, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e a terra de Manassés, filhos de José, que também herdaram a terra prometida, e toda a região de Judá, que vai até o mar ocidental, o Negueb e as campinas do vale de Jericó, onde ali ficaram a tribo de Gade e a tribo de Asser, só para vocês saberem. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu faço vê-la com seus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, versículo 5, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Se eu passar 2 minutos, me perdoe. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Este é Deus. Deus sepultou Moisés, para que ninguém fosse atrás dele e não tivesse hoje, como o pastor sempre coloca, a Moisés idolatria. Eita, essa palavra foi diferenciada, para ninguém adorá-lo, vocês entenderam. Versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, 40, 3 ciclos, quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, ele não precisava de óculos para enxergar lá no datashow como eu preciso. Ele viu toda a campina, ele enxergava bem mesmo, nem lhe se abateu o vigor, conseguia subir monte, descer monte, entrar e sair. Ele não estava fatigado, ele estava ainda com todo o vigor, mas o Senhor o levou. Aí você pode pensar: poxa, Luciano, triste, trágica, horrenda o final de Moisés. Muito pelo contrário, amados. Nós ainda estamos aqui esperando para entrar na Jerusalém Celestial. Aí, naquela hora, ele viu ali Jerusalém terrestre. Ele viu para onde o povo de Israel ia. Mas quando ele fechou os olhos, cerrou seus olhos, ele foi para o braço do Pai. Ele está lá na glória, aguardando apenas ter o seu corpo transformado. E nós aqui ainda lutamos, mas brevemente nós teremos transformado. Nós que aqui estamos, veremos a Jerusalém Celestial, essa Jerusalém que nos é prometida. Ali, quando ele morreu, amados, ele estava diante da terra que havia sido prometida a seus pais. Mas quando ele fecha os olhos, que o Senhor leva, ele viu a Jerusalém que o Senhor prometeu para ti, prometeu para mim. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas, e a nossa fé vai fazer nós vermos coisas extraordinárias, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração